Programa está de volta e eu convido você a participar através das nossas redes sociais. O nosso programa tem Instagram e Facebook. O Instagram, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nossopgm. Além disso, eu te espero também no meu Instagram, @jaquestefano. As nossas redes sociais são uma maneira da gente ficar mais pertinho. Você pode ali interagir, acompanhar os stories, um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, mas principalmente enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui no nosso programa. Envia para nós, que isso é muito importante, tá? Nesse bloco a gente fala sobre um assunto que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, são os conflitos familiares causados pela ansiedade. Eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o doutor Fábio Alves, que é psicanalista clínico. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer recebê-lo novamente, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor, a gente vai falar sobre ansiedade, mas eu acredito que a gente poderia falar sobre questões relacionadas à saúde mental, de um modo geral, que com certeza, de alguma maneira, vão interferir na família, não vão, doutor? Total. Jaque, a gente tem a dinâmica familiar, que por si só já se estabelece em alguns conflitos, mas a gente também tem a parte fisiológica e genética de tudo isso, né? Então, os transtornos mentais, muitas vezes, eles carregam uma carga genética muito grande e isso também pode interferir. É lógico que o meio onde o indivíduo está inserido vai fazer com que ele desencadeie ainda mais este processo, né, esse transtorno, ou não, né? Então, falar um pouco sobre a dinâmica familiar é muito importante para entender aonde isto pode ou não, eventualmente, causar esse acometimento, né? O senhor falou uma coisa que é muito interessante. A gente fala às vezes, né? Somos frutos do meio, né? Do meio em que nós vivemos, da família, né? Do nosso núcleo familiar, do local em que nós mais vivemos. E, de fato, muitas vezes a gente se pega reproduzindo, imitando, fazendo exatamente igual a nossa família fazia. Eu já falei várias vezes aqui que na maternidade eu me pego agindo exatamente como a minha mãe agia. Eu, ainda bem, sei que é muito por admiração, mas algumas famílias veem isso de outra maneira e têm outros problemas. Quando a gente fala da ansiedade, então, sabemos que tem a questão da carga genética, mas vamos colocar ela um pouco de lado e falar especificamente sobre o meio. Se o pai ou a mãe é muito ansioso, ou os dois são muito ansiosos, essa criança pode, entre aspas, aprender a ser ansiosa também? Sim, porque além dos pais serem ansiosos, eles carregam com eles um ambiente degradante. E este ambiente degradante, muitas vezes, faz com que a criança desencadeie esta ansiedade precocemente. Então, perceba, como você mesmo disse, existe uma hereditariedade emocional que é carregada a partir do momento em que os pais introjetam no filho alguns valores, algumas crenças, e eu acabo trazendo isso para o meu núcleo familiar, né? Então, primeiro que acho que é importante dizer que não existe uma família perfeita, né? A gente é passível de vários erros, porém, eu tenho que ter o conhecimento para discernir o que eu posso e o que eu não posso fazer mediante ao meu núcleo familiar, né? Então, a gente carrega muito do que era favorável na época dos nossos pais e que para a gente não serve mais, né? Ou que precisa ser, de alguma forma, ressignificado, né? Então, quando a gente tem uma família, um pai e uma mãe, que são os pilares do núcleo familiar, eles têm uma ansiedade muito grande, né? Ou têm uma agressividade muito grande, muitas vezes até uma cobrança muito grande, né? Isso faz com que a criança, então, desenvolva, sim, uma ansiedade. Às vezes, até sem o fator genético, né? Como ela passa pelo esse ambiente degradante durante toda a vida, toda a infância, ela com certeza vai desencadear esse processo ansioso, dado tudo que viveu, né? Doutor, então aí eu te pergunto, é possível uma criança já demonstrar ansiedade, Sim. então? Por exemplo? É muito comum, Jaque. A criança que possivelmente já tem essa ansiedade, porque existem dois fatores, né? O transtorno de ansiedade e a ansiedade em si. É bom dizer que a ansiedade é um fator biológico, né? Que é até favorável para o ser humano. A gente não vai fugir de ter ansiedade em algum momento, antes de uma prova, antes de uma entrevista de emprego, algumas situações importantes, não tem como você fugir da ansiedade em alguns momentos, né? E a ansiedade se dá por quê? Por um conflito futuro.
né? Então, como você mesmo falou, então eu tenho uma prova, eu sofro antes dessa prova acontecer, né? E aí a ansiedade, então, vai me mover a estudar para que eu possa diminuir, amenizar um pouco este medo, né? Existe o transtorno, o transtorno de ansiedade, que a gente tem visto cada vez mais nas crianças, inclusive, né? Ele se dá por conta de um fator degradante. E aí, então, eu desencadeio e aí eu tenho sintomas. Eu começo a ter o sintoma grave da ansiedade, que é taquicardia, aceleração do coração. Do coração, eu tenho um aumento da pressão sanguínea, né? Então eu tenho, por exemplo, falta de ar. As sensações físicas acontecem mesmo, elas estão acontecendo, né? Sim, com certeza. E a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem a clara certeza de que ela vai morrer. No momento da crise, ela sente que vai morrer. Por isso que muitas vezes é necessário procurar um pronto-socorro para entender o que de fato isto é o sintoma ou, de fato, uma patologia. A pessoa, já ouvi vários casos, a pessoa fala, eu achei que eu estivesse infartando, eu achei que eu estivesse morrendo. É uma sensação de morte mesmo para a pessoa, né? Agora, doutor, quando a gente observa isso nas crianças, quais podem ser os sinais, então? A criança que desenvolve, ela, como vive esse ambiente degradante, ela tem em si a sensação de desintegração. Então, eu me desintegro para que eu, de alguma forma, possa melhorar este ambiente com os meus pais. E aí, então, eu passo a me destruir. Por exemplo, a criança que rói unha, né? Isto nada mais é do que um sintoma, né, que eu acabo carregando, que justifica a minha degradação. Então, eu me destruo porque eu não consigo lidar com aquele ambiente. Uau. Né? Ou então, ainda, é um movimento que, quando eu levo o dedo à boca, né, é um movimento de você precisa ficar calado, para que você não prejudique ainda mais este ambiente que é tão ruim familiarmente, né? Então, a criança, ela pode trazer sintomas como o do adulto, mas com certeza ela também traz os sintomas que ela acaba carregando muitas vezes durante toda a vida. A criança se sente culpada quando vê os pais, por exemplo, brigando? Isso pode acontecer então, doutor? A criança que passa por principalmente os filhos mais velhos, que carregam a responsabilidade de ajudar esta família, né, de dar apoio à mãe, ao pai, a gente classifica esse filho como um filho extremamente bom. E o que é isso? O filho extremamente bom, ele não pode errar, ele tem que ser perfeito. E eu não posso fazer algo que desagrade os meus pais. E se eu fizer algo que desagrade os meus pais, eu com certeza vou ser rejeitado. E eu não quero viver essa rejeição, eu não quero ser abandonado. Então eu passo a ter esse comportamento de eu preciso ajudar este ambiente, né? E aí é lógico que no decorrer de toda a vida vai levar consigo todo o trauma que foi gerado e toda a sensação de abandono que essa criança sofreu. E muitas vezes, o senhor me corrija se eu estiver errada, é aquele filho que os pais já estão casados, está todo mundo casado, qualquer problema na família, ele tem que vir apagar o fogo. Ele não consegue, às vezes, viver a própria vida dele, a própria família dele, porque seja um problema financeiro, a briga dos pais, o irmão que deu um problema, é ele que tem que ir lá apagar fogo. Isso pode perdurar pela vida inteira, inclusive, né, doutor? E isso, de alguma forma, traz uma toxicidade para esse indivíduo, né? Então, quando a gente fala a família é tóxica, né? É porque esse indivíduo ele está amarrado de tal forma nessa família que ele se vê obrigado, e aí é lógico que olhando para a condição neurótica dele, né, que é de servir o outro, de realizar o desejo deste outro, ele abre mão muitas vezes das vontades, dos desejos dele para atender essa família. E aí vai depender também de cada personagem que tem nessa família. Se tem uma mãe narcisista aí, o que pode ter dentro dessa família vai fazer com que esse componente se torne mais ou menos tóxico, né, doutor? Totalmente, Jaque, muito bem colocado. Quando a gente olha para os pilares familiares e esses pilares, né, de alguma forma, seja a mãe narcisista ou até mesmo a mãe controladora, né, o pai rígido, que cobra demais, ele vai criar nessa criança um superego extremamente castrador. E o superego, quando a gente fala, a relação do superego é com a lei.
Então, olha, eu não posso fazer tal coisa. O superego vai sempre te lembrar que você não pode fazer. Dependendo de como você sofreu a influência, né? Por exemplo, não pode pôr a mão aí, né? Olha, fica quietinho. Você só é bom se você ficar quietinho, né? Olha, meu filho, ele não dá trabalho. Então, a criança aprende que ela precisa se adequar a esses pais. E aí ela desenvolve um superego muito forte. Né? E esse superego são 3 instâncias psíquicas que são o id, o ego e o superego. O superego é a lei, o id é a inconsequência, né? O prazer, e eu tenho o ego, que é a minha faixa do self, do eu mesmo. Né? Então, é o que eu desejo, o que eu quero como individualidade. Nós temos os 3. Os 3. A gente precisa ter em equilíbrio, é isso? Na verdade, eu tenho que ter o ego estruturado. Quando este ego está estruturado, eu não sucumbo só às demandas do ego, do superego, desculpe, ou às demandas do id, né? Então, por exemplo, você vê aquela pessoa que é perfeita em tudo, né? Ela possivelmente tem um superego castrador, porque ela não se permite errar, né? Porque se ela errar, ela sabe que ela automaticamente vai ser lembrada por esse superego que ela não é boa o suficiente para aquilo. E às vezes é uma pessoa que não ri muito, que não aproveita muito, que não dança em lugar nenhum, que não... Né? Às vezes, até o que ela poderia fazer, ela deixa de fazer, né? Se vai muito para o extremo, Sim, né? já. E também tem o contrário, que é aquela pessoa que é totalmente inconsequente, que não consegue fazer nada certo. Qualquer um dos extremos vai ser ruim, né, doutor? Exatamente. E aí, como eu tenho o ego no meio dessas 2 funções, o ego ele acaba se desligando. Então, eu vou fugindo de mim mesmo. Uau! E aí é quando a gente começa a perceber os transtornos psíquicos. A depressão, a ansiedade, tudo isso. Então, perceba, a criança, quando ela não tem o ego estruturado, porque ela foi danificada pela ação, né, da família, ela se desliga dela mesma. Então, ela possivelmente para de desejar para atender o desejo do outro. E aí eu levo isto, Jaque, para a minha vida. Então, eu tenho a minha relação primária com os meus pais, mas depois eu vou atrás das minhas relações secundárias. E aí eu me espelho no que eu tive em casa para buscar fora, né? E aí então eu vou buscar o olhar incessantemente das pessoas com quem eu convivo. Por exemplo, é quando a gente olha e fala assim, ó, nossa, o fulano não sabe dizer não. Ele faz tudo o que a pessoa pede. Às vezes ele até se sacrifica, e a gente ouve isso frequentemente, né? E aí é o quê? É a criança que aprendeu que ela precisa da aprovação dos outros. Eu preciso tanto desta aprovação porque eu não quero me sentir rejeitado. E aí isso desencadeia um processo que a gente chama de ferida psíquica, né? Que faz com que ele se perca dele mesmo. Já já eu vou me dedicar mais aos casais, tá? E a esses conflitos, mas ainda falando sobre as crianças, doutor, algumas atitudes simples podem ajudar essa criança? Vou dar um exemplo, tá? O senhor falou, me fez até lembrar, porque ontem meu filho estava querendo pular a janela, e aí alguém falou para ele, não pula a janela. Aí eu falei, vem cá, você tá vendo aqui? Se você pular a janela, você vai se machucar, você pode primeiro se machucar e depois quebrar esse negocinho. Então, são as 2 coisas que a gente não quer que aconteça. É por isso que eu tô falando pra você não pular a janela. Porque ele tava toda hora tentando pular e alguém falando, não pula a janela, não pula a janela. Na hora que eu fui lá e eu expliquei, ele não pulou mais a janela. Então, esse explicar e não só falar não pula a janela, vai além de falar, para essa geração a gente explica tudo. É porque é importante mesmo, não é? Já que a gente tem a tendência de tratar as crianças como adultos. Então, a gente traz, né, a nossa criação, o como os nossos pais nos tratavam. Então, quer dizer, não mexe aí, ponto. E acabou. Né? E a gente acaba passando isso para as crianças, que hoje em dia tem muito mais informação do que a gente na época do nosso desenvolvimento. Então, somente dizer não é como uma formação reativa. Eu preciso negar aquilo que está sendo imposto a mim. Né? Então, a criança, ela instintivamente vai entrar nessa formação reativa. Então, como você fez? Eu vou lá e explico por que ele não pode pular a janela. Olha, além de se machucar, você vai trazer um transtorno muito grande, né? Porque a gente vai ter que levar você para o pronto-socorro, você ainda tem o prejuízo da janela. Quer dizer, a criança, ela vai acabar entendendo por que ela não pode, né? Mas existe um outro fator, né, que pode ajudar muito, que é o acolhimento. Né?
Quando esses pais acolhem a dor dessa criança, porque o que a gente ouve geralmente, né, na queixa da criança? O meu pai e minha mãe falam que é frescura. Eu não quero mais ter isto, né? Porque os meus pais falam que é besteira, que isso daí é doença de rico, que a gente ouvia muito um tempo atrás. Imagina os filhos maiores já entrando na adolescência, com crise de ansiedade, não querendo ir para a escola, não conseguindo sair do quarto, os pais não entendem o que está acontecendo, né? Exatamente. E além dos transtornos familiares, ainda existe a interferência do meio, né? Que é o que essa criança leva para a relação objetal dela fora da família. Então, o bullying, né? Que está vivendo nessa escola, né? O que os avós, às vezes, que também são enérgicos, né, não querem aceitar, porque a gente sabe que as doenças mentais ainda não são tão bem aceitas, né, doutor? Sim, com certeza. E aí, doutora, como a gente não tem muito tempo, já quero falar sobre tratamento para crianças, para adultos, mas eu queria falar um pouco sobre os casais, a ansiedade. Quando ela vai se tornando em excesso e é até mesmo um transtorno talvez não diagnosticado, ela pode atrapalhar o relacionamento homem-mulher? Sim, com certeza é degradado este relacionamento, né? Por quê? Porque a expectativa do ansioso, ela é muito alta em relação ao objeto dela, né? E aí, então, eu quero a todo custo que você esteja aderente à minha expectativa, né? Quando a gente fala especificamente dos últimos tempos, Tati, Jaque, a gente tem vivido situações muito agravantes, principalmente pela pandemia, pela crise econômica, né? Então, tudo que eu vivia muito na individualidade, eu passei a dividir, por exemplo, na pandemia, com as pessoas com quem eu convivo, né? Eu saí do meu convívio social e eu me enclausurei no convívio familiar. Uma imersão mesmo, né? Onde muitas vezes eu não conhecia o familiar com quem eu morava, eu vivia, né? E isso é um agravante muito grande para no relacionamento marido e mulher. Porque imagina o casal, se vê um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite e no final de semana. Perfeito. Passa a se ver o dia inteiro, todo dia, Perfeito. né? É diferente, é um relacionamento diferente quando você está junto o dia inteiro, né? Sim, Jaque, totalmente diferente. E tem as questões da crise econômica, né? Então, por exemplo, eu tinha uma condição financeira para prover a minha família, né? Para gerar um conforto a essa família e agora eu me cobro por não ter isto. Então, quer dizer, se é ele o ansioso é uma situação e se é o outro, se é, por exemplo, a esposa ansiosa porque esse marido não está suprindo, também é um problema, né, Perfeito. doutor? Tanto faz qual é mais ansioso aí nesse Sim. caso, não? E isso vai degradando, né? Então, a minha expectativa, ela confronta com a sua expectativa e aí, se existe uma carga agressiva emocional, é onde acontecem os conflitos, que são os conflitos mais graves, a gente diria. Que passam dos verbais até, né, doutor? Verbais, muitas vezes até mesmo físicos, né? Doutor, eu tenho 5 minutos para encerrar e eu não posso deixar esse bate-papo sem o senhor explicar para nós quais os sinais que já devem despontar um alerta para procurar ajuda. A criança é quando ela não quer fazer as coisas, né? Ela tem dificuldade para agir, né? Então, ela gastou tanto a libido psíquica dela, fazendo a guerra futura, vivendo aquela guerra futura, que quando ela precisa agir no momento, ela está exaurida. Então, ela não consegue dar um passo para se motivar a fazer algo, né? A outra questão é, muitas vezes, a agressividade, irritabilidade, dificuldade de sono, né? A criança passa a dormir muito pouco ou vai dormir muito tarde, o que é péssimo para o desenvolvimento da criança, né? Então, estes são alguns sinais de alerta que os pais podem evidenciar, né? Sempre olhar também a questão da escola, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe, ela deixa o filho na escola, mas não tem uma interação para entender como é o desenvolvimento daquela criança junto com outras crianças, né? Ou com outra figura de autoridade, no caso estabelecida no professor, na professora, né? Então, isso também pode ajudar muito, né? E o acolhimento é, com certeza, a maneira de tratar isto de forma amorosa. Perfeito. Né? Para os adultos? Para os adultos, é a sensação, o sintoma em si estabelecido, né? Então, quando eu tenho uma apresentação, né, na empresa, ou uma palestra, ou uma prova, eu tenho uma ansiedade natural para me movimentar,
para que eu me movimente. Agora, quando eu começo a somatizar, né, a ter o sintoma estabelecido no corpo, esse é um start. Principalmente quando eu faço os exames e estes exames, eles têm um resultado negativo. Aí, não tem nada físico ali. Não tem físico, exato. Então, está tudo inconscientizado e o inconsciente movimenta o corpo para desencadear as funções fisiológicas, né? E aí a gente vai falar de sessões de terapia, talvez com a necessidade de também encaminhamento para psiquiatra, doutor, em alguns casos? A ansiedade, ela é tratada por meio de medicação que é prescrita pelo psiquiatra, né? Mas a medicação, ela é só uma parte do tratamento, né? Porque ela vai tirar o sintoma, ela vai deixar o indivíduo mais tranquilo. Mas né? se não tratar a causa, ela vai estar ali, né? Mas se eu não identificar, não me conhecer, não saber como que isto funciona dentro de mim, o que me trouxe de bagagem para que eu possa ter essa ansiedade tão aflorada, e é o autoconhecimento, eu só consigo através da análise. Né? E a gente consegue, se for o transtorno, eu vou colocar entre aspas uma cura para a ansiedade, ou eu aprendo a me controlar? O que acontece no caso da ansiedade, doutor? Essa palavra controlar, ela é muito subjetiva porque o controle é fantasioso, né? Mas eu passo a administrar. Perfeito. Eu administro a minha ansiedade, né? Então eu entendo, por exemplo, quais são os gatilhos e eu não evito esse gatilho. Eu passo a entender, ressignificar por que aquele gatilho aparece e aí então eu começo a amenizar os sintomas. Mas eu só consigo identificar e olhar para estes gatilhos quando eu, de fato, conheço e quando eu passo pelo processo de análise. Porque é no processo de análise que Freud já dizia que a cura começa pela fala, né? Então eu falo e aí eu começo a identificar, mexer o inconsciente, revirar esse inconsciente para que eu possa trazer as questões onde serão interpretadas pelo analista, né, em uma possível devolutiva, e aí então eu passo a conhecer esses gatilhos e tratá-los. Para a gente finalizar, doutor, pensando no tratamento de adultos, na maioria das vezes tudo começou lá na infância? Totalmente. É isso, a gente tem que cuidar das nossas crianças e se você nos assiste, está passando por qualquer questão, está te trazendo problemas, incômodo, que não tá legal, você não está conseguindo ser feliz, procura ajuda, não é, doutor? Sim, todos nós. Se entendermos que a gente não precisa passar por uma crise para nos conhecermos, é sempre o melhor caminho. Um passo antes, né? Sempre. Se está passando pela ansiedade, vai procurar ajuda, mas se não está, já é momento de procurar o autoconhecimento, né, doutor? Com certeza, já. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, psicanalista_Fábio_Alves, tem o canal do YouTube, psicanalista Fábio Alves, e tem também o telefone 0 operadora 11 9 7119 2530 passando aí para vocês. Obrigada, viu, doutor? Volte sempre, uma ótima tarde. Obrigado, Jaque. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência, sempre um prazer ter você com a gente. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.